Livro Jesus, Aquele que Cura, de E.W. Kenyon. Capítulo 13. Destruindo as obras do diabo. Um dos versículos mais fortes que tratam da cura é Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Essa é a cura física. É o Espírito Santo tomando a vida de Deus e tornando-a eficaz em nossos corpos físicos, tornando-a saúde, força e vida para nós. Esse mesmo Espírito Santo que ergueu o corpo morto de Jesus está agora operando em nossos corpos mortais, tornando-os perfeitos e sem doenças e pecados. 1 João 3,8 diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus fez sua parte quanto a destruir as obras do diabo. Depois deixou a terra, enviou o Espírito Santo e nos concedeu o uso de seu próprio nome e esta revelação maravilhosa, o Novo Testamento, para que nós, seus representantes aqui na terra, pudéssemos continuar destruindo as obras do diabo. O pecado, a enfermidade e as doenças que estão na igreja hoje em dia estão ali por não estarmos assumindo as nossas posições em Cristo. Elas predominam na igreja hoje em dia porque nunca praticamos a obra que Jesus disse que deveríamos realizar. Você pensa que ele nos teria dado João 14, do 12 ao 14, se não tivéssemos de usá-la? Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Ele quis dizer que deveríamos fazer obras maiores que ele fez, porque há um número maior de nós. Nossa obra é a de destruir as obras do adversário. A arma que devemos usar se encontra nos versículos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. A palavra pedir aqui quer dizer exigir. Seu nome deve ser usado no sentido que vemos usado por Pedro em Atos 3, quando falou ao homem impotente à porta do templo, dizendo: em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Não se trata de oração, é expulsar demônios nesse nome. Há cura para os enfermos nesse nome. Há poder para quebrar a doença e a enfermidade nos corações e nas vidas dos homens nesse nome. O nome de Jesus pode nos guardar da doença, pode nos guardar da necessidade, da pobreza, do medo e do temor da fome e do frio. Esse nome pode ser usado assim, como Jesus sugeriu em Marcos 16:18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A igreja primitiva era totalmente independente das circunstâncias. Com isso, não quero dizer a igreja toda, mas que os apóstolos compreendiam plenamente o uso do nome de Jesus. Nessa época, as pessoas podiam ficar doentes quando quebrassem a comunhão e também por causa da falta de conhecimento, assim como poderia ocorrer hoje em dia. A igreja primitiva, isto é, a parte gentílica dela, nunca havia recebido qualquer revelação de Deus. Ela estava completamente em estado bruto. Os judeus estavam numa condição pior. Eles haviam quebrado as alianças, assim como fez a igreja moderna. As pessoas mais difíceis de se lidar hoje em dia são as mais religiosas. Se havia doença na igreja primitiva, isso era de se esperar, porque eles não tinham nenhum precedente disso, nenhum exemplo os antecedendo. Jesus veio para destruir as obras do diabo.
Somos seus instrumentos para fazer a sua obra. Devemos destruir as doenças na igreja. Nosso novo lema deve ser: nenhuma doença no corpo de Cristo. Sua palavra deve se tornar uma realidade nas vidas dos homens. O fato de Jesus ter levado nossos pecados e aniquilado o pecado pelo sacrifício de si mesmo e de ter providenciado tudo para a remissão de todas as coisas que já tenhamos feito ou dito, prova que nós não deveríamos ficar doentes ou aprisionados pelo pecado. Ele fez o sacrifício pelos pecados, pelas coisas que havíamos feito como resultado da natureza pecaminosa. O novo nascimento apaga tudo o que havíamos feito, como está escrito em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos 8,1 torna-se uma realidade. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As pessoas que estão em Cristo Jesus estão livres do pecado, da doença e da condenação. Vamos, portanto, nos levantar, assumir nosso lugar e sair levando essa mensagem de libertação e vitória para os outros. É muito importante que compreendamos claramente 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Temos a natureza de Deus, a qual nos concede uma comunhão perfeita com o Pai, o perfeito direito de usar o seu nome, uma perfeita libertação e liberdade do domínio de Satanás, como diz em 2 Pedro 1,4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. João 14, 13 e 14 diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Se o pecado não pode dominar sobre vocês, a doença também não, porque eles vêm da mesma fonte. A natureza e a vida de Deus que vieram morar dentro de você lhe trarão vida e saúde. O Salmo 91,16 diz: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Todos admitimos que o Salmo 91 pertence à igreja. Não poderia ser aplicado ao judeu, mas se aplica a nós. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade, ou seja, palavra, é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Há uma proteção contra terremotos, ciclones, pestilências, doenças, guerra. Isso nos coloca no campo do sobrenatural. Estamos ligados a Cristo, como ele disse: eu sou a videira e vós os ramos. João 15,5. A vida da vinha está no ramo. Tão logo o ramo fica ferido, a vinha derrama vida no ramo para que continue a dar fruto. Assim, a vida de Deus é derramada no corpo de Cristo e cura os membros da enfermidade, da doença e da necessidade, para que possam continuar a dar fruto para a glória de Deus. A preocupação e o medo envenenam o fluxo sanguíneo. A fé no Senhor Jesus o purifica. A doença é vencida por sua confissão da palavra. A doença predomina quando você confessa o testemunho de seus sentidos. Satanás é chicoteado por palavras. Você é curado com palavras. Faça com que os seus lábios cumpram o seu dever. Encha-os com a palavra. Capítulo 14. A vida abundante. O cristianismo é uma realidade viva. João 10,10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É a abundância da vida que produz cura, força e energia, como está em 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Significa que, na mente do Pai, chegou ao fim a preocupação, o medo e a dúvida. A obra do adversário foi destruída. A passagem de Êxodo 23, 25 e 26 foi dada aos judeus sob a primeira aliança, mas pode se tornar uma realidade viva e doce para nós. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá mulher alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Nossa aliança é tão boa quanto esta? Vejamos o que nos diz Filipenses 4,19. E o meu Deus suprirá cada uma de vossas necessidades, segundo as suas riquezas reveladas em Cristo Jesus. Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,11 diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi em qualquer estado em que me encontre a ficar bem, independente das circunstâncias. Tradução do século XX. Levantamo-nos no âmbito do sobrenatural como vencedores absolutos, perfeitos vencedores em Cristo. Não é de estranhar que Paulo, no fim do capítulo 8 de Romanos, declare: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Versículo 37. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus, como revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Erguemo-nos sobre o monte da vitória. Agora podemos dizer: não há mais nenhuma enfermidade no corpo de Cristo. Sua palavra é uma realidade na vida dos filhos de Deus. Estamos saindo hoje para destruir as obras do inimigo nos corpos, mentes e espíritos dos homens. Há diversos métodos de cura, mas aquele que se destaca na mente do espírito se encontra em Isaías 53, do 4 ao 6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi afligido e ferido com as nossas doenças, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O pecado e a doença constituem uma só coisa na mente do Pai. Deus é contra tudo o que atinge o homem e o prejudica. A doença atinge o homem, de forma que Deus colocou sobre Jesus. O pecado atinge o homem, de forma que Deus o colocou sobre Jesus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O versículo 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele declara que por suas pisaduras fomos curados, isso significa a nossa liberdade da doença. Essa é a nossa plena quitação para uma vida sem enfermidade e sem pecado, pois o pecado e a doença não terão domínio sobre nós. Tomamos o que nos pertence como filhos e filhas de Deus. Sabemos que o pecado não terá domínio sobre nós. Romanos 6,14. 1 João 1,7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se cometemos pecado, temos um advogado para com o Pai, conforme 1 João 2,1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabemos que, se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoará e nos limpará. Está em 1 João 1,9 que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Chegamos até Ele com todas as nossas doenças, sabendo que todas elas foram colocadas sobre Jesus. Assim, não é certo termos de carregá-las. O adversário não tem nenhum direito de colocar doenças sobre nós, porque elas foram colocadas sobre Cristo. Posso dizer ao Pai: o Senhor vê o que o adversário fez em meu corpo? No nome de Jesus Cristo, recebo a libertação dessa enfermidade com a qual Satanás tem me afligido. Eu falo ao meu coração: por suas pisaduras fui curado, e a dor precisa ir. Multidões estão sendo curadas assim hoje em dia, através do nosso ministério. Podemos ficar tão livres das doenças como ficamos dos maus hábitos, pois, no final das contas, o hábito da doença é como qualquer outro hábito impuro. Há provisão para a perfeita cura. Nenhum de nós precisa sofrer pela mão do inimigo. Sua libertação está na obra redentora de Cristo.